galera, nós vamos falar então agora sobre a série de aulas de 1968, começando por uma pessoa extremamente importante para a história mundial, o Martin Luther King. Beleza? Então vamos lá. Bom, nós vamos falar do Martin Luther King. Quem foi Martin Luther King? O Martin Luther King não nasceu com esse nome. Quando foi registrado, o pai dele registrou ele com outro nome, de Michael, mas depois mudou. Depois, só quando ele já era crescido que ele soube desse nome. E ele, na sua vida, acabou, na verdade, indo para a parte religiosa e acabou indo para o seminário e tudo mais. Ele era muito questionador. Inclusive, contam quando ele era novo na igreja, ele questionava o pastor pregando. E ele acabou indo para o seminário para estudar. E aí ele acabou se transformando, se formando como um pastor da Igreja Batista. Só que na sua vida como pastor batista, ele acabou, na verdade, também ganhando uma coisa a mais. Ele se virou um ativista social. E é por causa do ativismo social que ele acabou ficando mais famoso. Mas ele era um pastor batista que também desenvolvia aí uma atividade social intensa, sobretudo na luta pelos direitos dos negros. E nesse caminho, ele como pastor batista e ativista social, ele usou um caminho para poder defender aquilo que ele acreditava. E esse caminho é o caminho da desobediência civil. A desobediência civil, que foi uma coisa já pensada antes por Mahatma Gandhi e que muitos consideram até como uma ação extremamente cristã, ela pressupõe que para você lutar contra algo que está afrontando você, você não deve usar a violência física. Então aqueles que são cristãos, no caso dele também, aparece aquela coisa, se alguém der um tapa na face direita, dê esquerda. E no caso também do Mahatma Gandhi, a ideia de que você deve ter uma resistência que é pacífica, você não deve afrontar. E isso, na verdade, foi uma forma muito importante para ele conseguir uma série de feitos. E aí ele vai lutar por uma série de direitos civis, mas principalmente pela questão dos direitos dos negros, falando aqui da questão do voto do negro e também do fim da segregação racial, que nós chamamos aí, olha o nome aí, olha o nome aí embaixo, Apartheid. O Apartheid vai aparecer aqui dentro como uma característica, que é segregar brancos e negros. Então acontecia uma situação dentro dos Estados Unidos em algumas áreas, como por exemplo no estado do Mississippi, que era mais grave, chamava mais atenção, que era de você dividir negros e brancos de uma maneira extremamente escandalosa e horrorosa. Nesse caminho, esse homem, pastor batista, não ficou simplesmente pregando o evangelho. Ele, na verdade, também começou a lutar através dos direitos civis. E a grande destaque que nós colocamos aqui para vocês, dentro de tudo que vai acontecer na vida dele, que vai transformá-lo, é um famoso boicote aos ônibus de Montgomery. Esse boicote aos ônibus de Montgomery vai acontecer no ano de 1955, quando uma senhora chamada Rosa Parks vai se recusar a dar o seu lugar para um branco no ônibus. Ô louco, como assim, professor? Vou explicar. É mais louco do que se imagina. Existia, na verdade, uma lei que dizia que naquele município não era era uma coisa que ficava assim, subentendida, dando poder para o motorista poder agir. E aí o que funcionava lá? Os bancos dos ônibus eram preenchidos assim. À frente ficavam os brancos e atrás os últimos bancos os negros. E eles iam enchendo até se encontrarem. Quando eles se encontravam, os negros tinham que começar a ficar em pé para dar lugar para os brancos. Foi o que aconteceu. O motorista pediu para ela se levantar, ela se recusou. E essa senhora aí que vocês estão vendo na foto, ó, Rosa Parks, estão vendo aí na foto? A Rosa Parks, ela foi extremamente forte, firme, ela era ativista também, ela participava de uma associação que era de empoderamento dos negros dentro dos Estados Unidos. Ela tinha pensado já sobre isso, tinha estudado sobre isso. Ela falou, não vou sair, não vou dar meu lugar. Ela foi presa por não dar lugar para um branco. E é a partir desse momento que explode uma série de eventos ligados a isso. E um dos principais que vão aparecer é a Marcha sobre Washington, de 1963. De 55 para frente, o Luther King mergulha nessa questão do ativismo social. Ele vai fundar nesse momento o que era chamado de Southern Christian Leadership, que era na verdade uma liderança que existia cristã, mas também ligada ao ativismo dos negros. E ele vai andar por vários estados até chegar em Washington. Eles vão ter que parar a marcha em mais de uma situação porque o pessoal que era da supremacia branca, que lutava pela questão, os caras racistas, acabavam ameaçando eles e eles falavam sem briga, sem atrito. A linha deles, tá? Porque existiam outros caras, como por exemplo o pessoal do Black Power começou a aparecer nesse momento, com o Stalker que fez parte com ele desse processo, então que já pensavam de uma outra maneira. Ele era a ideia totalmente de desobediência civil. O resultado é que ele, fazendo todo esse trabalho, toda essa força, ele vai acabar ganhando, em 1964, o Prêmio Nobel da Paz.
E o Prêmio Nobel da Paz foi concedido um ano depois da marcha sobre Washington. O que é importante eu destacar para vocês aqui? Ele fez um discurso muito enfático que ficou muito famoso, que é o que quase todo mundo costuma lembrar dele. Isso fez com que ele fosse, nessa época, a pessoa mais jovem a receber esse prêmio. O Martin Luther King, ele chegou lá em Washington e ao fazer um discurso, ele é considerado como uma das pessoas mais importantes da oratória da história dos Estados Unidos a partir desse momento. Ele vai fazer aquele discurso que ficou conhecido, famoso pelo I Have a Dream. Na verdade, esse discurso é um discurso bonito, no qual ele vai dizer basicamente que ele sonha com um mundo em que pessoas negras e pessoas brancas possam viver em harmonia como iguais. Onde ele vai dizer que o filho dele não seja julgado pela cor da pele. Onde ele vai dizer de uma maneira muito bonita que vocês possam, na verdade, ter essa união. E ele vai inclusive dizer que os filhos dos escravos e os filhos dos donos de escravo, os descendentes deles, possam depois andar de mão dadas, com a mesma fraternidade, como se fosse uma família. Então essa coisa da ideia pacífica dele é extremamente importante. E aí, dá uma olhadinha aí em um trechinho desse vídeo. Dá uma olhadinha, é sensacional. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up. Bonito, né, gente? Bonito pra caramba. O cara tinha um dom da oratória, é bonita a mensagem, a maneira como ele fala é bonita, e essa multidão foi uma coisa maravilhosa e marcante para a história da humanidade. Que bom que nós tivemos na história e ainda temos pessoas que têm sonhos, e esses sonhos são de transformar o mundo em algo melhor, mais justo e mais igualitário para todos. E isso é algo muito importante. Só que nem todo mundo pensa desse jeito na humanidade. E alguns caras ligados aos grupos racistas não gostavam dele, ele teve várias ameaças de morte, e acabou que no ano de 1968, um cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, um cara que fazia uma luta pacífica, foi assassinado. O culpado pelo seu assassinato foi um cara chamado James Earl Ray, que era ligado a um grupo racista, já tinha sido até detido por questões ligadas a isso. Ele assumiu, depois ele falou que não foi ele, mas ao que tudo indica realmente foi, ele foi condenado pelo esse crime. E o James Earl Ray, esse cara aí, ó, esse cara que vocês estão olhando na foto, estão vendo aí? Esse cara, ele foi condenado pelo assassinato do Martin Luther King. Um ser humano que foi extremamente importante, que se destacou muito, sofreu perseguições de pessoal do próprio governo, do pessoal que era racista. Dentro do governo, o FBI foi atrás dele, considerava ele como uma liderança radical. Mas ele foi firme e forte e sem violência, ajudou de uma maneira assim extremamente importante a mudar o mundo. E sabe como é que você faz para mudar o mundo? Muitas vezes tem um sonho de buscar e transformar aquilo que você considera como um problema em uma coisa melhor para toda a humanidade. Galera, valeu pela atenção, fica aqui porque aqui a gente explica mais e a gente também sonha junto. Valeu!